todos. Meu nome é Renato Moraes Silva. Eu vou apresentar para vocês o capítulo Detecção Automática de Notícias Falsas. Eu sou professor aqui no ICMC da USP desde julho do ano passado. Então, sou professor recente aqui. Mas eu tenho trabalhado com problema de detecção de notícias falsas mais ou menos desde 2019 ali. Participei também da escrita de um dos principais artigos de base de dados de fake news na língua portuguesa e tenho feito outras pesquisas relacionadas aí. A maior parte da minha pesquisa eu trabalho em processamento de linguagem natural, mas ao longo da minha carreira aí também eu fiz algumas coisas relacionadas à visão computacional e também análise de dados para o setor financeiro e outras coisas também. Bom, esse capítulo de detecção automática de notícias falsas, ele foi escrito por mim junto com o professor Thiago Par, que também é daqui do ICMC. Nós dois fazemos parte do NILC, né, que é o Núcleo Intersecional de Linguística Computacional. E também outra pessoa que nos ajudou a escrever esse capítulo foi o Ronei Lira, que é o professor lá da UFBA, e também ele fez doutorado aqui no ICMC também. Muito bem, aqui na minha apresentação vou começar pela introdução. O foco principal é processamento de linguagem natural, mas para a gente entender como aplicar processamento de linguagem natural nesse problema de detecção de fake news, a gente precisa entender o problema, né? Então, na introdução, eu vou tentar mostrar para vocês, né, como que funciona a fake news, né, como que ela é entendida para poder uma pessoa que quer aplicar processamento de linguagem natural nesse problema, ela saiba mais ou menos quais são os problemas que ela vai abordar. Eu vou falar de alguns corpóreos também que podem ser utilizados em métodos de aprendizagem de máquina e métodos de processamento de linguagem natural para detecção automática. Depois eu vou falar sobre métodos de detecção automática, né, diferentes métodos que foram criados ao longo do tempo na literatura de processamento de linguagem natural e de aprendizagem de máquina. Depois falarei sobre impactos para a sociedade, quais são os impactos tanto dos métodos de detecção quanto das fake news na sociedade. Depois falarei sobre algumas considerações, apresentarei algumas considerações finais sobre tudo que foi falado durante esta apresentação. Muito bem, né? Então vamos começar aqui com uma introdução do problema. Então, para começar, né, o capítulo ele é sobre detecção de notícias falsas. Mas quando nós falamos de notícias falsas, notícia falsa é um tipo de desinformação. No Brasil, na cultura brasileira, a gente costuma utilizar o termo notícias falsas para todo tipo de desinformação, na verdade. Você pode ver que as pessoas falam sobre notícias falsas até mesmo para coisas relacionadas a vídeo, por exemplo, né, que criam imagens falsas das pessoas e tudo mais. Ou então o termo fake news acaba sendo utilizado para todo tipo de desinformação no Brasil. Mas se a gente for analisar de maneira mais detalhada, a gente tem notícias falsas que de maneira específica são informações falsas que imitam conteúdos de agências de notícias. Então, geralmente é quando a pessoa ela publica uma informação falsa de maneira similar ao que agências de notícias como a Globo, Folha de São Paulo e tudo mais, elas publicam as notícias. E nós temos o trote, embuste ou hoax, né, que é um tipo de notícia falsa, que ela não segue ali mais ou menos a linha de escrita de uma notícia em agências de notícias. Aí entra boatos, farsas sensacionalistas, né? É um jeito diferente de escrever, mas também é um tipo de desinformação. Nós temos conteúdo humorístico. Conteúdo humorístico ele se refere a coisas como ironia, sarcasmo, sátira, geralmente com tons de humor, mas que acaba muitas vezes sendo confundido como coisas reais, né, pelas pessoas que não conhecem muito bem sobre o assunto. Temos as revisões falsas. Revisões falsas é um outro tipo de desinformação que ela acontece principalmente nesses marketplaces. Você pode ver que nos marketplaces, muitas vezes as pessoas elas entram lá na seção de comentários de um determinado produto e elas vão lá e fazem comentários sem ela ter adquirido aquele produto. Muitas vezes isso
é feito por empresas concorrentes que querem manchar a reputação de uma empresa falando mal do produto dela, ou muitas vezes acontece de empresas ou pessoas que querem fazer parecer que o seu produto é melhor do que realmente ele é. Então, também é outro tipo aí de desinformação. Nós temos clickbait, né? O clickbait é bastante utilizado em vídeos, por exemplo, no YouTube, ou em manchetes de notícias, que pelo título dá você entender que vai ser sobre um determinado assunto, quando você clica lá, na verdade, é um assunto um pouco diferente, né? Então, a gente tem todos esses tipos aqui de desinformação. Mas, né, como eu disse para vocês, dentro da cultura brasileira, acaba que a gente utiliza fake news ou termo notícias falsas para todos esses tipos aí de desinformação. Geralmente é o que as pessoas usam. Bom, apesar do termo, né, de notícias falsas, é um problema que a gente lida muito hoje, nos dias de hoje, ele é um problema muito antigo. Na verdade, existem alguns relatos de notícias falsas desde antes de Cristo, na verdade. Né? Então, há muitos séculos antes de Cristo já existem alguns relatos de notícias falsas. Então, ele é um problema antigo, só que com a tecnologia, né, esse negócio se ampliou, porque agora as informações elas chegam muito rápido nas pessoas por meio das redes sociais, dos mensageiros instantâneos, né? Então, há muitos anos atrás, você por exemplo, um jornal precisava atravessar o oceano, né, para uma determinada informação chegar nas pessoas. Hoje em dia, né, com mensageiro instantâneo, uma pessoa está lá na Europa, eu consigo mandar um acontecimento de agora no mesmo instante para essa pessoa. Então, acaba que a tecnologia ajudou a espalhar isso daí. Mas só para vocês verem, né, aqui tem uma imagem de uma notícia falsa, né, que desde lá de 1802, que é na verdade não é uma notícia falsa, é uma charge, né, que foi utilizada pelas pessoas que eram contra a vacina de varíola, que elas usaram essa charge aí para ajudar a pôr medo nas pessoas, né, dizendo que se as pessoas tomassem a vacina de varíola, elas teriam uma face, uma forma física que seria parecida aos bovinos, por exemplo. Então, é uma das formas aí que as pessoas utilizaram. Então, veja que foi criado a gente não sabe qual foi a intenção do autor, né? O autor é o James, aqui em 1802. A gente não sabe se a intenção dele foi fazer uma sátira e tudo mais, mas foi utilizado pelas pessoas, né, para fazer uma campanha ali contra a vacina da varíola. Bem naquela época que ainda não se tinha tanto conhecimento científico, né? As pessoas tinham menos informações ainda, então as pessoas tinham bastante medo ali. Agora, esse tipo de coisa ela acaba causando impacto em muitas coisas, né? Em eleições. Então, nas eleições do mundo inteiro, a gente vê que existe uma certa influência das fake news nos resultados das eleições. Né? Existe bastante indícios que isso aconteça. Em pandemias, nós tivemos a pandemia ali da Covid-19, né? Que a gente viu o quanto que as fake news elas atrapalharam ali a campanha de vacinação ou, né, fizeram pessoas adquirirem remédios que não eram confiáveis para tratar a doença. Em outras crises de saúde pública também, né? Por exemplo, tem doenças aí que já tinham sido erradicadas e elas estão voltando porque, né, acaba que as fake news criaram medo nas pessoas em relação às vacinas, né? Então, a gente tem várias consequências que mostram que estudar esse problema é muito importante. Então, a gente tem problemas de danos, né? Nós temos danos à saúde, prejuízos econômicos, né? Porque muitas vezes as fake news elas são utilizadas no mercado financeiro para fazer um determinado ativo valer mais do que ele realmente vale, ou para fazer um ativo cair de valor sem merecer. E acontece bastante mesmo, até mesmo mortes, né, causadas por fake news. Se vocês procurarem notícias, vão ver aí que nos últimos 6 meses, pelo menos uma morte ocorreu por causa de fake news. Então, por isso que esse é um problema bastante importante. Agora, além dessa divisão que eu mostrei para vocês, né, de fake news, hoaxes e assim por diante, a gente tem uma outra classificação de desinformação que ela pode se dividir em 3, que é misinformation, disinformation e malinformation. Misinformation ele é um tipo de fake news que ela acontece quando a informação ela é falsa, mas ela não tem intenção de causar dano. Nós temos a disinformation, que é uma informação falsa que foi criada para prejudicar. Então, já foi intencional ali, né?
A gente tem malinformation, que é uma informação verdadeira que ela é usada para causar dano. Então, geralmente, a gente pode trabalhar com fake news nessas três partes diferentes aqui. Só para vocês entenderem melhor a diferença entre esses tipos de notícias falsas, nós temos aqui o misinformation, que é um misinformation muito comum, provavelmente grande parte de todo mundo que está assistindo aqui acabou ouvindo isso alguma vez na vida, foi a informação de que leite com manga faz mal. Veja, isso aqui é uma notícia falsa, e geralmente ela foi, pelo menos no meu caso, né, foi transmitida por meus pais e avós, e também vizinhos, né, pessoas da época da minha infância. Elas transmitiram essa informação falsa, mas sem intenção. Elas tinham a intenção de causar um mal. Né? Elas estavam carregando o conhecimento delas ali, que elas achavam que isso era uma verdade. Né? Como elas não tinham intenção de causar um dano, a gente chama isso de misinformation. Tem uma outra informação aí que poderia ser considerada misinformation, é você dizer que a Terra é plana. Você dizer que a Terra é plana sem uma intenção de causar um dano ou sem saber que essa informação ela é falsa, também pode ser considerado misinformation. Então, veja, a Terra, começaram a surgir os primeiros indícios ali que a Terra não era plana, mais ou menos no século V antes de Cristo. Mas ela só foi ter mais indícios científicos de que isso era verdade mesmo, né, mais fortes ali, já na Idade Média, mais ou menos, né? Ou ali com os trabalhos do Galileu Galilei, do Isaac Newton e assim por diante. Até aquela época, se a pessoa ela não tinha visto esses estudos científicos que mostravam que a Terra não era plana, e ela acreditava ou falava para as outras pessoas que a Terra é plana, ela estava cometendo o que a gente chama de misinformation, porque ela estava cometendo um erro de informação sem ela saber que aquilo era um erro de informação e sem ter intenção de causar um dano. Agora, se a pessoa, né, ela sabe que a Terra não é plana e ela cria teorias ou cria argumentos para tentar convencer as outras pessoas, mesmo ela sabendo que isso não é verdade, aí já não é mais misinformation. Né? O misinformation é quando não há intenção. Então, nós temos o outro caso, que é o disinformation. O disinformation, ele acontece quando há intenção. Então, por exemplo, o mesmo exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, leite com manga faz mal, ele pode ser considerado disinformation. Se for verdade, alguns indícios indicam que essa afirmação ela foi espalhada na época da escravidão. Né? Na época da escravidão, os fazendeiros lá que tinham os escravos, eles não queriam que os escravos consumissem muito leite e manga. Então, existe a teoria que eles que espalharam essa informação. Então, veja, nesse caso específico, começou como disinformation, se isso for verdade. Né? Não consegui achar provas concretas que diz se isso é verdade ou não, mas há bastante indícios fortes. Né? Então, nesse caso, é um disinformation, porque teve uma pessoa que foi lá e criou a informação falsa com a intenção de prejudicar um certo grupo de pessoas que ele não queria que essas pessoas consumissem os dois alimentos. Né? Só que a partir do momento que as pessoas elas começaram a acreditar nisso e elas começaram a espalhar para os seus filhos, para os seus netos, que leite com manga faz mal, sem a intenção, aí passou a ser um disinformation para aquela pessoa. Né? Então, veja que a classificação ela muda dependendo da intenção. Outro caso aqui bastante recente e famoso também aqui no Brasil, por exemplo, é a informação que diabetes é causada por vermes. Essa é uma informação que circulou há pouco tempo, que inclusive gerou uma punição para duas cientistas brasileiras, que elas criaram um vídeo desmentindo essa afirmação. Né? Essa afirmação ela foi criada de maneira intencional por uma pessoa que vendia remédios que, teoricamente, ele dizia que funcionava para diabetes, só que o remédio estava relacionado segundo a pessoa lá na hora que estava tentando vender o remédio, dizia que o remédio ele ajudava ali porque a diabetes era causada por vermes. Né? Então, veja, a pessoa ela criou de maneira intencional uma mentira, uma informação falsa, para ganhar dinheiro, né? Para vender o produto dela. Então, isso também é uma disinformation. Né? No caso, essas duas cientistas elas foram punidas pela justiça, mas, né, por sorte, pela justiça nos órgãos mais superiores ali da justiça, né, no caso o STF,
foi lá e derrubou a decisão inicial que tinha condenado essas duas cientistas. Mas só para vocês verem, né, o problema que foi causado por uma informação falsa. E tem um outro que a gente chama de malinformation, que é quando você utiliza verdades para causar danos. Né? Isso aconteceu bastante na época da pandemia da Covid-19, porque o que aconteceu? Naquele início da pandemia, as pessoas todas desesperadas para encontrar um tratamento e tudo mais, começaram a surgir alguns estudos, algumas informações de médicos que fizeram alguns tratamentos isolados, né? Ou estudos que foram publicados em revistas científicas que não tem muito crédito, né? Ou muitas vezes até revistas científicas que não tinha revisão por pares. E esses artigos científicos, alguns artigos científicos, ou alguns relatos de médicos, por exemplo, diziam que alguns remédios eles funcionavam ali para tratar a doença, né, da Covid-19. Aí o que aconteceu? Esses estudos sem muito critério, né, eles acabaram sendo usados por algumas pessoas para defender o uso desses remédios. Então veja, por que é malinformation? Porque saiu de uma verdade, né, saiu de um estudo que realmente foi publicado. A diferença é que as pessoas não começaram a observar que aquela verdade não era tão confiável, porque o estudo não foi feito com todos os critérios que eram necessários. Né? Então, esse é um outro exemplo. Um outro exemplo também de malinformation é quando há informações seletivas. Então, por exemplo, se você pega a gravação de uma pessoa e cria um vídeo resumido somente com as partes que teoricamente pode prejudicar essa pessoa, isso seria um caso de malinformation, porque você está usando a voz da pessoa, você está usando o que a pessoa falou de verdade para prejudicar ela. Imagina, por exemplo, esse vídeo aqui vai ficar gravado, né? Vai ser colocado no YouTube. Imagina que alguém vai lá e faz uns recortes nesse vídeo, de eu fazendo essa palestra aqui. E aí ele chega nessa parte aqui, né? Que eu disse que leite com manga faz mal. E eu disse também que a Terra é plana. Ele pegou só esse corte dessa afirmação minha e aí espalha lá, olha, o professor da USP está espalhando notícias aí falsas, né? Informações falsas na internet. Veja, isso seria um exemplo clássico de malinformation, porque realmente eu disse que leite com manga faz mal, mas ele tirou todo o contexto, porque eu estava fazendo essa afirmação para explicar, né, um caso aí de desinformação. Veja que esse é um caso bastante difícil também, né? Principalmente se você for utilizar métodos principalmente de linguagem natural ou de aprendizagem de máquina, é bastante difícil de você detectar esse tipo de coisa aqui, né? Porque a informação, você detectar a intenção da pessoa ou detectar que aquele vídeo ele tem recortes seletivos ali, né? Então, veja, são problemas bastante difíceis. E tem também problemas mais modernos, né? Que tem surgido hoje que ampliou a problemática aí de notícias falsas, que são o uso de redes generativas adversárias. Na verdade, não são redes generativas adversárias, são o que a gente chama de deepfakes, né? São dados que foram criados de maneira muito parecida a dados reais. Então, por exemplo, né, isso começou ali com estudos com as redes GANs. Então, a gente começou com um estudo simples ali, que pegavam e geravam faces que eram muito similares às faces reais. Né? Então, você tem um algoritmo de inteligência artificial, ele foi apresentado ali um monte de faces reais, você tem um processo competitivo, onde esse algoritmo vai melhorando a capacidade dele de gerar faces ao longo do tempo. Aí, beleza, a partir desses estudos aí, começaram a surgir um monte de aplicações de GANs, né, para gerar o que a gente chama de deepfakes, né? Só que aí começou com um estudo que era gerar faces fakes, mas depois ampliou. Hoje em dia já tem inteligências artificiais aí que são capazes de gerar vídeos inteiros fakes, né? Ele pode colocar eu falando alguma coisa sem eu ter dito, né? A inteligência artificial, ela copia o meu estilo de falar, copia as minhas expressões faciais e consegue fazer isso. Então, você tem deepfake hoje, que é tanto em imagem, faz imagens muito parecidas com as reais, vídeos, áudios, textos e tudo mais. Né? E isso tem causado muitos problemas. Aqui no Brasil mesmo, o ano passado, principalmente, em várias escolas brasileiras começaram, por exemplo, alunos utilizarem essas IAs generativas aí, umas GANs, para pegar fotos das colegas de sala ou colegas da escola, que estão disponíveis, por exemplo, em redes sociais, ali como, por exemplo, o Instagram,
pega as fotos dessas colegas e coloca num IA que pega e tira a roupa dessas meninas. Né? Ela gera um corpo ali, que se a pessoa olhar, fica parecendo que é o corpo da menina de verdade, nu, né? E começa a espalhar isso. Veja que também é um tipo de desinformação esse problema. É um tipo de desinformação que causa um dano muito grande. Né? Então, principalmente para adolescentes ali, crianças, né, elas sofrem um impacto muito grande de sofrer esse tipo de problema. E isso é um problema que não está acontecendo só no Brasil, né? Por exemplo, nos últimos meses tem notícias aí que na Coreia do Sul, por exemplo, essa coisa se espalhou bastante e em outros países também. Né? Então, é um outro tipo de desinformação nova que tem surgido aí, que também é muito difícil de ser detectado automaticamente. Né? Bom, quais são os desafios de você fazer essas detecções, a detecção de notícias falsas? A gente tem uma dificuldade humana mesmo. Os humanos, alguns estudos têm mostrado aí que os humanos eles são capazes de identificar apenas entre cerca de 50% a 63% das notícias verdadeiras. Dizer assim que uma notícia é verdadeira. Tá? Então você tem um gap muito grande aqui, né, de notícias que os humanos não conseguem dizer se ela é verdadeira ou não. Então é uma quantidade muito, muito baixa, digamos assim, né, uma acurácia do humano é muito baixa para detecção de notícias, para conseguir detectar se uma notícia é verdadeira ou é falsa. Agora, por que o humano tem tanta dificuldade? Porque falta conhecimento prévio sobre o assunto, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa não está antenada sobre política. Né? Chega uma notícia ali sobre um determinado candidato à presidência ou a um candidato à prefeitura ou assim por diante, você não está tão antenado, ela acaba acreditando nisso. Acontece também viés de confirmação, né? Então, existem crenças que as pessoas possuem que é muito difícil, já está enraizada nela, muitas vezes por toda a sua criação ali. E aí, quando aparecem duas informações para ela, ela tenta acreditar naquela que reforça a crença que ela já possui. Então, essa é outra dificuldade também. Né? Confiança em fontes próximas, sem verificação da informação. Então, por exemplo, eu vou lá e ouço uma informação vinda do meu irmão, ou de um amigo, ou de uma pessoa, né? Hoje em dia a gente tem aqueles influencers, né? Ou de um influencer que eu acredito muito. Eu acredito cegamente no que aquela pessoa fala, sem duvidar que aquilo possa não ser verdadeiro. Né? E também as pessoas possuem dificuldade em seguir dicas de como identificar notícias falsas. Então, esse é um problema. Né? Se o humano tem tanta dificuldade em identificar uma notícia falsa, né, e essa também é uma dificuldade quando você utiliza métodos automáticos ali, com PLN e aprendizado de máquina. Mas, assim, a gente falta de informações de como detectar e identificar notícias falsas, isso não é um problema. Existe um monte de literatura ali, de coisas básicas que a pessoa pode fazer para identificar notícias falsas. Né? Inclusive, algumas dessas informações aqui são informações que acabam sendo utilizadas por inteligência artificial também quando você aplica o método automático. Né? Mas aqui, se a pessoa ela tem dúvida se uma notícia ela é falsa ou não, quais são algumas diretrizes? Inclusive, essas diretrizes aqui elas foram divulgadas pelo Facebook alguns anos atrás. Seja cético com as manchetes. Né? Muitas vezes tem a manchete lá que eu disse para vocês que é o clickbait, né? Que é uma manchete enganosa. É muito comum hoje as pessoas elas veem o título da notícia e já tomam um monte de conclusões em cima, sem ler a notícia inteira. Né? Então, esse é um grande problema. Olhar para a URL, muitas vezes a URL da notícia foi compartilhada ali no WhatsApp, por exemplo, você já vê que pelo URL que é de um site que não é confiável. Então, uma inspeção na URL às vezes ajuda. Investigar a fonte. Né? Ora, se chegou uma notícia para mim, o que eu vou fazer primeiro? Saber se aquela pessoa que divulgou essa notícia, aquele órgão que divulgou a notícia, é confiável. Né? Se ele é famoso por divulgar notícias falsas, eu simplesmente vou procurar um pouco melhor, porque aquilo pode não ser verdade. Né? Formatações incomuns. Isso aqui, inclusive, é uma coisa que é bastante utilizada pelos métodos de processamento de linguagem natural, dá para ser utilizado. Né?
Porque geralmente quando as pessoas vão escrever notícias falsas, elas usam muito negrito, utilizam caixa alta, que são coisas, recursos visuais ou mudanças de cores que são utilizadas para chamar a atenção. Aqui no meu próprio slide, vocês estão vendo, né, que aqueles pontos que eu quero que vocês mais prestem atenção, eles estão em negrito e uma cor diferente. Né? E nas fake news, né, isso é utilizado bastante, porque as pessoas querem chamar a atenção em pontos específicos ali. Né? Considerar as fotos, porque acontece muitas vezes das notícias falsas, elas vêm acompanhadas de uma foto ou de um vídeo, né? E as pessoas muitas vezes elas só olham para o texto e esquecem de olhar para a foto. Ou às vezes ela compartilha uma coisa que o texto está falando a verdade, mas a foto é mentirosa. Né? Então, por exemplo, o texto está falando uma verdade, que é sobre uma determinada pessoa, mas a foto ela está criando ali a narrativa falsa. Então, isso é muito comum, assim, eu vejo até conhecidos mesmo, de compartilharem coisas sem observar que a foto ali está fazendo aquilo ser mentira. Conferir as datas, esse é um caso bem comum, principalmente em época de eleição, ou em eventos, assim, impactantes, que as pessoas começam a compartilhar coisas que eram de 10 anos atrás, por exemplo, né, que não é real para os dias de hoje, né, que mudaram. O fato de ter a data diferente, ela transforma aquela informação em uma notícia falsa. Só que muitas vezes as pessoas desconsideram isso. Fala, vem cá, eu tenho a foto dessa pessoa com essa pessoa. Vamos supor que você tem foto de duas pessoas, né? Uma pessoa está lá abraçada com uma pessoa que foi acusada de um crime muito grave. Só que ela fez isso antes da pessoa cometer o crime. E você está lá divulgando como se ela tivesse amiga dessa pessoa ainda ou apoiando essa pessoa. Então, isso é uma coisa bastante comum, né? Verificar as evidências, né? Então, pegar ali os dados que estão divulgados na notícia e procurar em outros lugares para ver se isso é falado em outros lugares também. Buscar outras reportagens, né, de outros veículos da imprensa para confirmar ou não uma determinada informação. Analisar se uma história ela é farsa ou é brincadeira. Né? Vocês viram um exemplo que eu mostrei da Charge, né, que falava sobre a varíola. Não sei qual foi a intenção da pessoa que criou aquela charge, né? Às vezes ela fez por uma brincadeira, mas as pessoas usaram ela para criar uma farsa. Né? Então, existe muito disso também. Inclusive, tem muitos sites brasileiros que eles fazem brincadeiras com notícias políticas, por exemplo, só que criam ali alguma coisa fantasiosa que faz a coisa ficar assim, engraçada. Né? E aí muitas pessoas acreditam nisso e começam a espalhar como que aquilo fosse verdade. Né? E também algumas histórias são intencionalmente falsas, né? Tudo nela é falsa justamente para prejudicar uma pessoa. Então, veja, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui é uma coisa que você mostra para humanos tentarem, para tentar fazer a pessoa ficar mais esperta na hora de olhar uma notícia falsa, mas veja que muitos desses pontos aqui são pontos que você tem que observar também na hora que você cria um método de processamento de linguagem natural, ou você cria um método de aprendizagem de máquina para tratar o problema. Bom, para combater a desinformação, além de fazer de maneira automática, nós temos também outras ideias, né, de fazer isso. Por exemplo, a gente pode fazer checagem manual do fatos, isso acontece com algumas agências que existem no Brasil, como Aos Fatos, Boatos.org, Lupa. Na época da pandemia até surgiu a imprensa ali, vários órgãos de imprensa se juntaram e criaram um único canal, né, de análise de notícias falsas. Além disso, as redes sociais, né, elas implementam medidas para sinalizar e remover conteúdo falso. Aqui vocês veem que eu pus um será porque, né, nos últimos tempos aí, algumas redes sociais estão tirando essa capacidade, estão tirando essa medida, né, de ficar analisando se a notícia é falsa ou não. Né? Mas, teoricamente, algumas ainda fazem isso de tomar medidas para tentar evitar esse problema aí. Né? Coloca pessoas para pegar as denúncias e analisar se ali uma notícia falsa ou não, fazer algum tipo de filtro, até mesmo com a ajuda de inteligência artificial, né? com o apoio de uma pessoa. Também um outro tipo de solução que tem surgido ultimamente, mas que não é muito famoso ainda, mas eu acredito que no futuro vai ser bastante utilizado, que é a utilização de redes sociais descentralizadas. Só que aí a gente não sabe se isso vai ser um problema ou se vai ser uma solução. Né? É uma coisa que tem que ser discutida e provavelmente é um problema que nós vamos ter que lidar com ele em poucos anos. Né? Então nós temos aí, por exemplo, uma rede social chamada Mastodon, nós temos a Blue Sky, que geralmente elas são utilizadas para substituir o X, né, que é o antigo Twitter.
tem a mesma função dele. Ele tem, por exemplo, status ali, que é um que funciona de maneira similar ao WhatsApp para você mandar mensagens instantâneas. Qual que é a diferença disso daqui para as redes sociais que nós estamos acostumados? Ora, no X, nós temos uma pessoa ali, basicamente, né, um conjunto de pessoas que elas tomam todas as decisões. Elas falam, olha, eu vou parar de analisar se é fake news ou não. Ou muitas vezes pode acontecer, né, daquele dono daquela rede social, ele tomar a decisão do que é fake news ou não, né? Então, esse é um problema. Então, tem surgido algumas soluções que elas são descentralizadas, não existe um dono, tá? Uma que tem ficado bastante famosa ultimamente é o Blue Sky. Só que quando as pessoas falam do Blue Sky como se fosse uma grande solução para o X, por exemplo, para o Twitter, as pessoas esquecem ou não sabem que a Blue Sky ela tem intenção de ser descentralizada. Hoje ela tem uma empresa que comanda quase tudo, porque essas redes sociais aqui elas funcionam da seguinte forma: você tem vários servidores que podem fazer a rede social funcionar. Por enquanto, a Blue Sky ela tem uma empresa ali que comanda quase todos os servidores. Ela comanda quase tudo, então ela consegue tomar todas as decisões ali. Mas o futuro dela, se for implementado o que é esperado, é que ela se torne descentralizada. O que vai acontecer? Eu posso criar na minha casa um servidor Blue Sky. E nesse servidor, segundo a ideia de funcionamento da rede, eu posso criar as minhas regras de análise dos conteúdos, por exemplo. Eu posso criar minhas regras para bloquear fake news. E aí outra pessoa cria as regras dela e assim por diante. Então a pessoa, quando utilizar a rede social, por exemplo, se ela estiver no meu servidor e ela não gostar da forma que estão sendo tratadas as mensagens que são compartilhadas, ela pode ir para outro servidor que tem regras diferentes. Então veja, é interessante de certa forma, porque pode ser que as pessoas, elas por conta própria, selecionem servidores que têm melhores regras em relação às fake news. Ou pode também, né, existe o risco também de acontecer o contrário, né? As pessoas tentarem ir para servidores que que espalham fake news, por exemplo. Quase todas essas funcionam de maneira similar, tá? Elas têm as redes federadas ali, onde cada pessoa pode criar um nó na rede e implementar coisas ali dentro dela. Então, esse eu acredito que seja uma coisa que pode crescer no futuro e pode trazer ou solução ou mais problemas aí para esse tema. Bom, e por fim, nós temos a parte mais importante para nós, que é a pesquisa em PNN, né? Teoricamente, a inteligência artificial é menos propensa a erros e vieses do que os humanos, né? Só que, obviamente, que a inteligência artificial ela também tem viés, né? Ela não tem aquele mesmo viés de humano isolado, né? Mas, às vezes, existe um viés que ele é em grupo, né? É um viés que está ali dentro das notícias, por exemplo, ou dentro dos textos que são compartilhados pelos humanos, e a inteligência artificial acaba pegando isso, né? Mas, assim, de maneira geral, acredite-se que a inteligência artificial você consegue fazer, tomar atitudes ali que tornam ela menos enviesada do que os humanos. Então, esse é um ponto interessante de utilizar métodos automáticos de processamento de linguagem natural, né? Mas, obviamente, tem que saber que não é totalmente confiável, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, hoje, vamos supor que eu tivesse um método de aprendizagem de máquina com PLN ali, que tivesse sido tratado, tivesse sido treinado para detectar fake news. Só que agora, finge que nós estamos há muitas décadas atrás. E aí, né, eu lanço uma afirmação dizendo, olha, mulheres têm o direito a votar. O que ia acontecer? Essa inteligência artificial, com o conhecimento de décadas atrás e com o comportamento e a forma como funcionava a sociedade há décadas atrás, ela classificaria a minha afirmação como fake news. Por quê? Porque ela está carregando um viés que vem das pessoas daquela época, né? Então, quer dizer, a inteligência artificial não é totalmente confiável porque ela carrega o viés das pessoas também, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa considerar, né? Bom, para a gente tratar esse problema utilizando de maneira automática, né, nós precisamos de alguns corpóreos. Você precisa treinar os métodos de aprendizagem de máquina, você precisa analisar os textos utilizando ali PLN. Bom, existem vários corpora de fake news, sendo que
Um dos primeiros deles aqui, né, o mais famoso na língua portuguesa, é o Fake BR, foi criado ali em 2018. Foi um projeto de doutorado aqui foi um projeto de doutorado do Ronei, que inclusive é um dos autores aqui desse capítulo, junto com o professor Tiago Pardo. E essa base de dados ali, nesse corpus, tem 7.200 notícias ali entre verdadeiras e falsas. Tá? Tem o FactBR, o Brasis 2019, que ele é mais voltado para Twitter. A gente tem um outro aqui que é voltado para o WhatsApp e outro aqui também que é voltado para Twitter. Né? Então, vocês veem que varia um pouco a aplicação. Né? Então, a gente tem bastante corpora aqui que são sobre notícias, e você tem outros que são de outros temas, como Twitter, WhatsApp e assim por diante. Né? Tem outros aqui também, ó, que é o Fake WhatsApp BR, Fake Recogna, Fakepedia, Fake BR, Fake Tweet e Fake Recogna 2.0, né, que também variam aqui no tipo. Tá? A maioria são de notícias, vocês estão vendo, né? A maioria são de notícias, mas tem esses outros aí que são de WhatsApp e Twitter, que eles variam bastante. Por exemplo, o Twitter ele é muito difícil de você detectar, porque você tem uma quantidade muito pequena de palavras, né? Principalmente antigamente, agora aumentou um pouco a quantidade de palavras que você pode usar na mensagem, mas é uma tarefa muito difícil, tá? E também varia bastante na quantidade de dados, né? Então, por exemplo, aqui o Fake BR, que tinha 7.200 notícias, você tem alguns que tem bem pouco, né? 177. E você tem aqui o Fake Recogna 2.0, que foi lançado em 2024, tem 52 mil notícias. Né? E varia também no tipo de classe. Né? Geralmente as classes são falsa e verdadeira. Geralmente é nisso que se resume as bases de dados em português. Mas tem essa base de dados aqui, que é a FactBR, que ela tem as classes fake, meia-verdade e verdadeira. Outra característica bastante importante dessas bases, desses corpora, é que a maioria deles não carrega a data. Tá? É uma coisa bastante importante que seria melhor se todo mundo fizesse apresentar essa data, né? Porque o que acontece? Geralmente na literatura as pessoas acabam analisando o problema, treinando os métodos de aprendizagem de máquina sem considerar a data. E a gente sabe que a data é importante, porque, né, é uma coisa que você está analisando em 2019, pode ser que elas estejam carregando uma informação que foi lá de 2018 ou 2017, por exemplo. Então, esse é um ponto importante. Mas para aqueles que fornecem as datas, a gente observou aqui que a gente tem algumas, aqui como a FakeBR, que tem notícias que vão de 2016 a 2018, tem a FactBR que vai até 2019, né? E assim por diante, né? A Fakepedia, que tem notícias aqui de 2013 a 2021, né? Então varia bastante aí a quantidade no tempo, né, de notícias que acontecem. Aqui tem notícias mais novas, acho que é a Fake Report, que ela tem notícia aí até 2023. Bom, dentre esses corpora aí, nós temos o Fake BR, e nós temos essa daqui também, que é a Fake True BR, que foi lançada em 2023, que elas têm uma característica bem, bem interessante, que elas têm as notícias alinhadas. Tá? Então, o professor Tiago ali, junto com o Ronei, quando eles criaram a Fake.br, eles cuidaram para que, para cada notícia falsa que faz parte da base de dados, eles encontraram uma notícia verdadeira que é equivalente. Tá? A notícia verdadeira que fala ali do mesmo assunto. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a notícia falsa que fala sobre os polos magnéticos da Terra, e nós temos aqui uma notícia verdadeira que também fala sobre os polos magnéticos da Terra. Isso aqui é bem interessante porque você consegue fazer estudos mais digamos assim, mais confiáveis, no sentido, você consegue obter resultados que você consegue fazer uma comparação melhor, né? Já que você tem a notícia falsa e verdadeira ali espelhada. Essa é uma característica interessante que a gente tem nas bases em português, mas eu, por exemplo, não achei nenhuma na língua inglesa, por exemplo, que tenha essa característica. Né? Isso ajuda muito em alguns tipos de estudo. Obviamente, nem todos os estudos precisam que seja alinhado, né? Mas em alguns estudos essa é uma característica bastante importante. Agora, falando sobre métodos, né? Se eu vou aplicar um método de detecção automática usando esses corpóreos que eu mostrei ali para vocês, né, que são corpóreos próprios da língua portuguesa, o que eu devo fazer?
Bom, só antes de continuar, só lembrar vocês, tá, que existem outros corpora também, são de outras línguas, tá? É porque a gente focou aqui somente incorpora da língua portuguesa. Muito bem, quando a gente vai aplicar método de detecção automática em fake news, a gente tem duas formas de abordar o problema. A gente pode abordar ele por meio analisando a linguagem verbal e também, né, outra forma é analisando a linguagem não verbal. Vamos começar aqui pela linguagem não verbal. Né? A linguagem não verbal ela é aquilo que ela analisa coisas que não está diretamente no conteúdo da notícia, tá? No conteúdo do texto que você está analisando. Então, por exemplo, a gente tem aqui a paralinguística, que ela é dividida em 4 partes aqui. Nós temos informações que são relacionadas à voz, então você acaba pegando a entonação da pessoa na hora que ela está falando, e outros atributos ali da voz da pessoa mesmo, né? do jeito que ela está falando e tudo mais, para conseguir detectar ali se aquele conteúdo ele é fake news ou não. Você tem relacionado à digitação, que daí são atributos que analisam a velocidade que a pessoa digitou, a quantidade de vezes que ela apagou, ou qualquer coisa ali relacionada a essa tarefa dela de estar digitando o texto, né? Obviamente que isso é difícil de você fazer, né? Porque você tem que considerar que você vai ter algum tipo de sensor ali, ou algum tipo de... você vai estar guardando as informações da pessoa na hora que ela está digitando o texto, né? Nós temos o participatório, que é basicamente como a pessoa ela participa na conversa, né? Então, a hora que ela toma, às vezes que ela faz pausa, se ela muda de contexto na hora que ela está conversando, né? Se ela faz a mudança abrupta de contexto ou não, e assim por diante. E tem a análise sequencial, que a análise sequencial ela analisa se a pessoa ela iniciou o discurso, se outra pessoa interrompeu e assim por diante, né? São tudo aí relacionado a coisas que não estão exatamente no conteúdo que foi gerado, mas na forma ali que ele foi gerado. E tem a proxêmica cinésica, que são atributos que são baseados no comportamento da pessoa, como, por exemplo, as expressões faciais dela. Né? Então, você pode pegar ali uma pessoa quando ela está num debate político, por exemplo, fazer análise facial ali para pegar coisas que ajudam a identificar se ela está falando uma informação falsa ou não. Então, você vai precisar de uma webcam, ou de câmeras, né, ou de outras coisas que capturam essas informações. Você pode pegar os movimentos da mão e assim por diante. Tá? Mas como nós somos de processamento de linguagem natural, a gente acaba focando mais na outra parte aqui, ó, que é a linguagem verbal. E daí nós temos a linguagem verbal, que ela é baseada no conteúdo, onde você está mais interessado nas informações que foram divulgadas ali na notícia, e tem a parte que é baseada na linguística, que você observa, né, atributos linguísticos que estão no texto que foi divulgado ali como notícia falsa. Né? Só para vocês terem uma ideia disso, né, a gente for pensar aqui no corpusfake.br, isso aqui inclusive é um artigo que os três, né, nós três aqui que escrevemos esse capítulo, nós escrevemos esse artigo, que é sobre o corpusfake.br, nós fizemos ali uma análise de atributos linguísticos para tentar identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Então, veja, aqui muda bastante. Ó. A gente tem um dos atributos que é o número médio de tokens. Nas notícias verdadeiras, ele é muito maior do que a notícia falsa. Tá? E aí tem aqui o número de sentenças, ó, que é maior também nas notícias verdadeiras que nas notícias falsas. Quantidade de verbos, quantidade de adjetivos. Então, você pode pegar qualquer atributo ali que seja linguístico, né, e pode pegar atributos linguísticos para tentar ajudar a identificar se uma coisa é fake news ou não. Tá? Tem alguns atributos mais interessantes ali, como, por exemplo, a pausabilidade, que é você analisar a quantidade de pontuação dividido pelo número de sentenças. Então, vocês vão ver aqui que a pausabilidade, por exemplo, nas notícias falsas, ela é menor. Por quê? Porque as pessoas, quando escrevem notícias falsas, elas criam menos sentenças, usam menos pontuação. No corpus fake.br, né, isso foi uma coisa que foi observada. A emotividade, que é basicamente uma medida linguística ali que soma os adjetivos e o advérbio e divide pela quantidade de substantivos mais verbos. Isso vai dar uma medida ali que tenta trazer o quanto de emotividade que existe no texto. A quantidade de incerteza, que é o uso de verbos modais e voz passiva. Né? Se a pessoa geralmente a pessoa quando vai escrever fake news, né, ela tende
a usar mais voz passiva e tudo mais, porque ela está jogando uma informação sem cravar exatamente que aquela informação é verdadeira, ela só joga para o ar, por exemplo. E nós temos o não imediatismo, que é um outro tipo aqui, que é baseado na quantidade de pronomes em primeira e segunda pessoa, tá? Aqui eu errei, esqueci por segunda. Então, veja, você pode fazer aqui a análise de vários atributos linguísticos que pode ajudar na hora de detecção de fake news. Mas, além dos atributos linguísticos, tem a parte que a gente pode analisar o processamento de linguagem natural com coisas mais modernas ali, né? Digamos, não que seja mais moderna, mas que são mais baseadas em aprendizagem de máquina. São coisas novas que as pessoas têm utilizado ali. A gente pode fazer, por exemplo, a análise utilizando técnicas de representação baseadas em bag of words, como, por exemplo, criar um vetor que representa o texto baseado na quantidade de vezes que cada palavra apareceu, se a palavra apareceu ou não, né? Ou criar um vetor baseado na técnica TF-IDF, né? Que ela leva em conta a importância de cada uma das palavras dentro do texto. Outra forma é utilizar word embeddings, né? Que essa é uma coisa um pouco mais nova, né? Bag of words é utilizada há várias décadas já. Mas word2vec, né? Por exemplo, fasttext são word embeds aí que são um pouco mais recentes do que o uso de bag of words. As word embeds, elas têm a vantagem de elas carregar um pouco mais semântica do que as representações que são baseadas em bag of words. Né? E também você pode fazer combinação com atributos linguísticos. Inclusive, isso foi feito aqui no nosso trabalho. Né? Pegar essas representações, que são representações ali muito utilizadas em aprendizagem de máquina, né? Combinar com atributos linguísticos para que essa combinação ela tente gerar resultados melhores. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, nós fizemos um ensemble. Como que é feito um ensemble entre os atributos linguísticos e os outros atributos aqui? Então, por exemplo, eu vou lá e treino um método com fasttext. Aí esse método ele vai ter uma probabilidade na hora que eu classifico uma determinada fake news. Aí depois eu pego um outro método que foi treinado somente com atributos linguísticos. Ele vai gerar uma probabilidade 2 aqui. Aí eu posso fazer um ensemble que eu vou combinar as duas probabilidades. Eu vou olhar, olha, se as probabilidades forem iguais, os dois classificadores falaram que é fake news, eu vou dizer que é fake news. Agora, se os dois classificadores eles foram diferentes, o que eu vou fazer? Eu posso pegar o que tiver maior, tá? Isso aqui é um tipo de ensemble. Vou pegar aquele que tem a maior probabilidade. Então, se a maior probabilidade foi obtida com um classificador que aprendeu com atributos linguísticos, eu vou pegar a classe desse classificador, senão eu pego do classificador que utilizou alguma daquelas técnicas de representação. A outra forma é utilizar o stacking, né? O stacking basicamente você pega um classificador e treina lá com fasttext. Obtém a probabilidade 1. Você pega um outro classificador, treina ele e põe ele para classificar ali uma notícia, né? E esse classificador ele foi treinado somente com atributos linguísticos. Então, você tem a probabilidade 2. Aí, o que a gente faz? A gente cria um vetor com essas duas probabilidades e esse vetor vai ser utilizado como uma entrada para treinar um outro classificador. Esse classificador ele vai ser especializado em receber duas probabilidades e dizer que, dadas essas duas probabilidades, que é a probabilidade obtida pelo classificador com técnica de representação e o classificador com linguística, e esse classificador novo vai dizer se é uma fake news ou não, baseado nessas duas probabilidades que foram obtidas. Né? Então, essas foram algumas das coisas que foram analisadas nesse artigo aqui. Por incrível que pareça, né? Quando a gente bate o olho, assim, você pensa que word embeds elas foram melhores, né? Mas não. Nosso trabalho ele mostrou que usar TF-IDF é melhor que usar as word embeds, né? Mas por que isso acontece? Primeiro, porque a gente tem uma base de dados de 7.000 amostras, mais ou menos. Com 7.000 amostras, você não consegue gerar uma representação muito boa para essas word embeds aí, né? Porque é uma quantidade muito pequena para ela aprender a similaridade ali semântica entre as palavras de uma maneira melhor. E por que você não utilizou uma word embed treinada com milhares e milhares de documentos? Nós fizemos isso também. Nós pegamos as word embeds, que inclusive foram feitas pelo Nilk alguns anos atrás ali com uma quantidade bem grande de documentos, e
testamos também. Só que aí você gera um outro problema, né? Porque as word embeddings, elas foram geradas com notícias verdadeiras ali, de notícias verdadeiras, outras coisas da internet. E aí, quando você aplica numa base de dados de fake news, onde a coisa é um pouco mais específica e você tem relatos, né, políticos, por exemplo, essa word embedding genérica não conseguiu representar muito bem. Essa foi essa teoria que nós levantamos aí de por que o TF-IDF ele foi melhor nessa tarefa. De métodos que foram utilizados nesse estudo, né, são vários métodos tradicionais, aí, como a regressão logística, máquina vetor suporte, árvore de decisão, floresta aleatória, Bagging e Adabush, né, que são métodos aí de ensemble. Né? Então, a gente fez um estudo bem abrangente aí com vários desses métodos. Mas aí vieram outros estudos, tá? Eu estou colocando um exemplo aqui, mas tem vários estudos, na verdade, que utilizaram outros métodos mais modernos, tá? Como, por exemplo, o estudo do Garcia, ele utilizou LSTM, aplicou GRU, CNN, utilizou o BERT, tá? Com modelos bem específicos da língua portuguesa, como, por exemplo, o BERT-INVOL, e o PTT5, que é um modelo, né, do BERT que foi treinado de forma multilingüe, com várias línguas aqui. E também tem estudos que usam outros modelos aí variados, né, como, por exemplo, o DistilBERT e outros modelos também. Tá? E também tem surgido estudos mais recentes ainda que têm aplicado os grandes modelos de língua. Tá? A gente tem, inclusive, na língua portuguesa, a gente teve um dos primeiros aí, que foi o ano passado. Inclusive, foi o artigo que ganhou ali, o melhor artigo do ENIAC, que utilizou modelos de língua para fazer a classificação de fake news. Só que como que eles fizeram? Né? Eles pegam a fake news, passam para o modelo de língua, ali, por exemplo, o ChatGPT, e diz para o modelo ler o texto e dizer se aquilo é uma fake news ou não. Tá? Então, ele utiliza, um jeito de você fazer a análise, onde você põe o próprio modelo de linguagem para fazer a classificação. Então, você tem uma vantagem aqui que não tem etapa de treinamento. Né? Você já pega o conhecimento do modelo, o conhecimento de língua dele. Esse modelo, ele provavelmente já teve acesso a vários estudos relacionados a fake news e também a fake news, a notícias verdadeiras e tudo mais. E os modelos de língua eles são muito bons de levantar possíveis razões de por que uma notícia que foi passada para ele ela é falsa ou não. Tá? Eles são muito bons para fazer. E esse é um dos princípios que você pode utilizar na hora que você faz esse tipo de análise aí. Mas tem um outro jeito também que tem sido explorado um pouco mais na literatura hoje, que é utilizar RAG. Tá? Como que funciona esse daqui? Isso daqui, em vez de você utilizar o modelo de língua para ele fazer a classificação diretamente, você passa indícios para ele. O que acontece? As notícias, eventos políticos, ou eventos climáticos, ou coisas relacionadas à saúde, elas estão sendo atualizadas ao longo do tempo. Né? Quando a gente utiliza um modelo de aprendizagem de máquina, ou um próprio modelo de língua, ele tem um conhecimento limitado ali, porque ele foi treinado com dados até uma certa época. Né? Com o RAG, o que nós podemos fazer? Nós podemos jogar informação nova para o modelo. Tá? E utilizar essa informação nova para o modelo, utilizar aquilo como base para dizer se uma coisa é fake news ou não. Tá? Então, a gente pode criar uma base de dados, ali a gente pode utilizar um corpus, tá? Com notícias atualizadas, por exemplo. Ou notícias que têm uma quantidade de tempo muito grande, vamos supor, de 2010 até hoje. Nós pegamos essas monte de notícias aqui, nós dividimos os textos dela, né? Geralmente você divide ele em pequenos pedaços ali, como por exemplo, até 1000 palavras, vamos supor, 1000 tokens, e você gera um vetorzinho para cada um desses pedacinhos que você dividiu cada um dos textos. Né? Aí nós pegamos e utilizamos algum modelo de embedding. Tá? No caso de língua portuguesa, é muito comum você utilizar um modelo ali baseado no BERT-INVOL, por exemplo. Né? Ou outros modelos mais recentes aí. Mas aí você aplica algum desses modelos de língua para gerar as embeddings para cada um desses textos dessa base de dados que você vai utilizar como indício. E você guarda isso daí como uma base de dados de vetores, né? Uma base de dados de embeddings. Beleza, agora quando uma pessoa
fizer uma pergunta para o nosso modelo de língua, o modelo de língua ele não vai responder de uma vez. Você vai fazer primeiro uma etapa de busca. Tá? A etapa de busca ela vai pegar essa pergunta da pessoa, vai gerar um vetor de embedding para essa pergunta também, e vai verificar quais desses vetores de embedding que estão aqui são mais próximos dessa pergunta que a pessoa fez. Né? Então, se a pessoa está fazendo uma pergunta ali política ou sobre uma doença ou alguma coisa recente, nós temos essa base de dados aqui que ela tem coisas recentes. E a gente vai provavelmente, se isso funcionar bem, ele vai trazer para você, sei lá, as 10 notícias mais próximas daquilo que a pessoa perguntou, ou 10 informações mais próximas daquilo que a pessoa perguntou. E aí você faz a pergunta para o modelo, dizendo, olha, eu estou te passando uma notícia aqui, eu quero que você diga para mim se é verdadeiro ou falso, só que use como indício essas 10 notícias que eu estou te passando aqui como contexto. E aí, né, o modelo de linguagem vai ler esse contexto e só vai chegar na conclusão se é uma fake news ou não com esse contexto. Né? Então, isso é bem interessante. E isso é interessante também porque uma coisa que as pessoas têm muito hoje é desconfiança. Né? Então, tem muitos estudos que estão fazendo o seguinte, beleza, em vez de eu falar para a pessoa que se é uma fake news ou não, eu posso falar para ela de uma maneira mais indireta. Falar assim, olha, esse texto que você passou parece existe alguns indícios de que ele não é verdadeiro. Quais indícios são esses? E aí o próprio modelo de linguagem ele gera ali vários indícios para a pessoa, o que é muito melhor, porque quando você diz para a pessoa sim ou não, muitas vezes ela fica desconfiada. Agora, quando você diz para ela, olha, eu estou passando um monte de razões aqui para você de por que isso pode ser falso. Aí a pessoa, né, ela vai ter essas razões para ela tomar a conclusão dela. Então, esse é um ponto. Você pode fazer o modelo de linguagem chegar na conclusão, né, se é fake news ou não, mas você também pode passar como indício. Né? Então, esse é uma área assim, que está sendo bastante estudada. Ainda em português, eu não achei nenhum estudo que tenha implementado isso. A gente aqui, eu particularmente, né, eu estou fazendo um estudo utilizando essa abordagem atualmente, mas ainda não tenho resultados concretos. Mas em outras línguas, né, já existem alguns estudos aí, inclusive a gente colocou no nosso capítulo de fake news, né, no livro, alguns desses estudos aí. Bom, outra forma também, né, de fazer essa análise é por meio de recuperação de informação, que daí você procura evidências utilizando fontes confiáveis, como, por exemplo, buscas no Google. Veja que isso que eu falei para vocês, que utiliza modelos de língua é meio parecido, né? Porque o modelo de língua, ele vai lá e faz a busca. Você pode colocar o modelo de língua e fazer a busca na internet, né? Você pode criar até mesmo o que nós chamamos de agentes de inteligência artificial. Né? Você pode colocar um agente que todos os dias ele vai na internet e busca todas as notícias relacionadas a um determinado assunto. Só que você pode fazer isso sem o uso de RAG também, né? Você pode fazer somente com a parte simples ali de busca no Google, por exemplo. E também outra forma é você fazer a construção de grafos de conhecimento. Né? Isso também tem sido utilizado muito no RAG também, tá? RAG junto com gráfico de conhecimento é uma coisa nova que tem sido utilizada aí. Eu não conheço muito ainda, tá? Não tentei usar essas coisas ainda, mas eu sei que é uma vertente que está tomando rumo aí. Mas também você pode usar gráfico de conhecimento sem estar associado ao modelo de RAG, a um modelo de linguagem. Né? O gráfico de conhecimento ele é interessante porque, em vez de ele ficar analisando somente atributos linguísticos, ele vai realmente buscar a informação. Né? Você fez uma afirmação, essa afirmação dentro do gráfico de conhecimento ela é encontrada, a notícia é verdadeira. Se aquela informação dentro do gráfico de conhecimento ela não é encontrada, ela é considerada como falsa. Né? Esse que é o princípio. E tem muitos estudos também que analisam credibilidade. Tá? Como que você analisa credibilidade? Você pode pegar a reputação do site, né? Então, quanto tempo faz que esse site foi criado? Qual a quantidade de acessos que tem nele? Qual a quantidade de links que apontam para esse site? Né? Entre esses links que apontam para ele, quantos são links de sites que não são confiáveis e de sites que são confiáveis? Qual é o histórico de publicações, análise da rede de fontes e assim por diante. Então, você toma aqui, em vez de você analisar de maneira
com o processamento de linguagem natural, né? Outra forma é você unir o processamento de linguagem natural com esses outros tipos de atributos, né? Que eles ajudam muito. Alguns estudos, eles utilizam até mesmo atributos relacionados à rede, tá? Relacionados ali a infraestrutura de rede utilizada para o servidor que abriga aquele site. Né? Então, a gente tem essa outra vertente aí que é bastante utilizada também. Mas, né, para a gente falar aqui, por que é importante a gente analisar esse problema de fake news, tanto do ponto de vista utilizando detecção automática, com processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina, né, quanto também outros tipos de análise, até mesmo manuais. Primeiro, né, a gente tem a parte que é importante para a questão de saúde, porque, né, a gente já viu que as fake news elas têm impacto em cima de tratamentos médicos e medidas de prevenção. Inclusive, durante a pandemia, a gente teve a Organização Mundial de Saúde usou o termo infodemia, né, porque teve uma pandemia de notícias falsas. Inclusive, eu tenho um artigo que a gente fez a análise ali das notícias de maneira temporal, e a gente viu que durante a pandemia você teve um pico muito grande de notícias falsas, muito acima do normal do que acontece em outros eventos. Né? Então, esse é um ponto importante de por que nós temos que investir cada vez mais aí em métodos automáticos para detectar notícias falsas. Na parte de economia, a gente tem várias situações que mostram o impacto econômico disso. A gente tem um caso bem recente aqui no Brasil, que foi com uma empresa da Bolsa, né, chama IRBR, e uma das pessoas lá de dentro da empresa, ela foi lá e lançou uma notícia falsa falando que um dos maiores investidores do mundo tinha comprado ações dessa empresa. Aí aconteceu, a empresa ela disparou o preço, né, um monte de gente comprou por causa dessa informação e tudo mais, e depois descobriu que essa informação é falsa, e aí várias pessoas tiveram prejuízo, inclusive tiveram algumas ações penais aí para a empresa reparar alguns desses investidores. Né? Então, esse é um caso que mostra bastante como é impactado a economia com as notícias falsas. Né? Também tem a parte de violência, um dos casos mais emblemáticos do Brasil foi um caso de violência de uma mulher, né, que ela foi assassinada porque ela saíram notícias de que ela estava fazendo bruxaria, utilizando crianças para rituais, e as pessoas foram lá e juntaram um monte de pessoas e mataram ela. Né? Então, esse é um problema. Tem um caso recente aqui no Brasil também, de uma pessoa que ela catava latinha na rua, que ela foi assassinada porque uma filha chegou com um risco no braço e a mãe achou que começou a espalhar que a filha tinha sido abusada pelo catador de lixo, e aí as pessoas foram lá, espancaram ele e mataram ele, mas depois descobriu-se que isso não era verdade. Né? Então, as notícias falsas elas têm esse grande risco aí de causar esses efeitos. Né? E tem um risco também de polarização política. Né? A polarização política ela é muito ruim, porque acaba que as pessoas diminuem, né, a quantidade de opções para governar um país, um estado, uma cidade, porque as pessoas elas ficam só no sim ou no não. Né? Só tem uma opção e a outra opção é do mal, e junta essa briga aqui de um lado e de outro. E as fake news elas ajudam nessa polarização. Inclusive, no capítulo, nós mostramos um estudo que ele mostra indícios científicos de que isso acontece. Né? Quando você tem uma quantidade muito grande de notícias falsas, as pessoas elas tendem a escolher apenas dois lados e esses dois lados brigarem um com o outro, assim, né, de tentar dominar. E isso é uma preocupação muito grande aí para as democracias de maneira geral. Então, só para a gente fazer aqui as considerações finais, né? Então, de tudo isso que a gente falou, quais são as implicações, o que a gente tem que pensar do ponto de vista de análise de fake news, como do ponto de vista de processamento de linguagem natural. Aí. Primeiro, né, a maioria dos estudos, eles analisam as fake news utilizando só o texto. Né? Mas a gente sabe que as fake news, muitas vezes, elas têm natureza multimodal. Muitas vezes ela envolve imagem, envolve vídeo, envolve áudio. Então, faltam muito ainda estudos que integram todas essas mídias que podem fazer parte de uma fake news. Então, vocês veem que é muito comum a pessoa mandar uma mensagem numa rede social e junto dessa mensagem tem um vídeo. Né?
ou um áudio. Você precisa analisar as duas coisas para ter uma certeza maior se aquilo é uma fake news ou não. Só que isso é bastante difícil, tá? Até porque, né, a maioria das pessoas, por exemplo, eu pesquiso mais em processamento de linguagem natural. Para mim, não é muito fácil eu fazer, incrementar na minha pesquisa análise de imagem, porque você tem que aprender alguma coisa a mais, então é um pouco mais difícil. A gente pode diminuir esse problema fazendo integração com outros pesquisadores, mas mesmo assim, não é tão simples você unir, né, duas pesquisas para chegar em um resultado. A gente tem tentado fazer isso, aqui mesmo a gente acabou de entrar num projeto onde uniu pessoas de processamento de linguagem natural e processamento de imagem para tentar analisar isso de maneira multimodal, mas ainda estamos bem no início do estudo, não temos nada concreto ainda, né? Mas esse é um ponto que é importante lidar. A disponibilidade de dados também é muito... eu mostrei para vocês uma quantidade grande ali de corpora em português, né? Mas se você analisar bem, ainda é muito pouco, né? Até porque é muito difícil você rotular uma quantidade grande de textos, né? Se a gente pensar na natureza multimodal, é pior ainda, tá? Porque a gente tem muito menos bases de dados multimodais do que bases de dados normais, né? O aspecto temporal também é outra coisa que é muito pouco avaliada nos estudos, mas só que a gente sabe que as notícias, elas têm o que a gente chama de problema de desvio de conceito, tá? Ao longo do tempo, ela vai mudando de comportamento. Então, quando você faz estudos sem analisar o aspecto temporal, muitas vezes estudos, eles não têm conclusões que são tão confiáveis, tá? Depende do contexto, né, aquele estudo ele pode ter conclusões erradas, equivocadas, porque ele não analisou o tempo. A gente pode ver pela própria pandemia, né? Imagina ali, os métodos que eram treinados até 2019, eles provavelmente tiveram um resultado muito ruim com as notícias que surgiram na pandemia, porque surgiram um monte de termos novos, de coisas relacionadas à saúde, que não estavam nas bases de conhecimento de antes. Então, esse é outro aspecto importante também. A gente tem outros fenômenos bastante complexos, como, por exemplo, meias-verdades, pós-verdades, outros tipos de desinformação, que são muito difíceis de analisar e que são pouco explorados também na literatura. E tem outras coisas, né, que a gente precisa analisar, por exemplo, o impacto do erro. A maioria dos estudos, eu digo até mesmo nos estudos que eu já fiz para fake news, a gente acaba deixando um pouco de lado a análise do impacto. Mas a gente precisa se preocupar com isso, né? Porque a gente fica muitas vezes interessado na acurácia de um modelo, mas existe um impacto no erro, né? Por exemplo, o que é pior para a gente, um falso positivo ou um falso negativo? O que é pior, eu pegar uma notícia falsa e dizer que ela é verdadeira, ou eu pegar uma notícia verdadeira e dizer que ela é falsa? A gente tem impacto nas duas, né? Se eu disser que uma notícia verdadeira ela é falsa, eu posso diminuir a credibilidade de quem postou aquela notícia. Eu posso fazer uma agência de notícias, por exemplo, perder a credibilidade. Se o meu método de inteligência artificial ele erra muito falando que as notícias falsas são verdadeiras, aí é o contrário, né? Porque eu posso estar dando credibilidade para uma notícia falsa que vai acabar sendo utilizada pelas pessoas dentro de aspectos políticos ou aspectos que prejudiquem outras pessoas, né? Então, esse é um perigo muito grande do uso de inteligência artificial, é uma coisa que a gente precisa analisar. E tem outras coisas, porque não adianta a gente trabalhar somente com a parte de aprendizagem de máquina, de processamento de linguagem natural, e esquecer que existem outras coisas que precisam ser analisadas, né? Como, por exemplo, a educação. As pessoas elas precisam ter uma alfabetização digital e um pensamento crítico para ajudar. Porque não adianta nada, né, você disser para a pessoa, olha, isso aqui é fake news, você criar um método de inteligência artificial que diga isso, mas a pessoa ela não acredita. Então, assim, precisa pelo menos dela ver a resposta do método de inteligência artificial e surgir nela a necessidade de pesquisar mais, por exemplo. Só que muitas vezes, para isso, você precisa que a pessoa tenha um pensamento crítico, que tenha alfabetização digital e tudo mais, né? A gente precisa de mais ferramentas de checagem de fatos. E também uma coisa que a gente precisa muito é preocupar, né, com a legislação. Punir mais as pessoas que disseminam notícias falsas, mas ao mesmo tempo ter cuidado aí com a parte de liberdade de expressão, né? Porque a gente tem que ter cuidado que pode acontecer, né, por exemplo, um país ditatorial, utilizar
fake news, por exemplo, para tirar a liberdade de expressão das pessoas, né? Tratar como fake news qualquer coisa que vá contra o que esse ditador, por exemplo, acredita. Então, esse é um ponto, né? A gente precisa ter esse cuidado aí, pensar na legislação, mas isso é uma coisa que tem que ser discutida muito, né? Porque não existe uma verdade absoluta em relação a isso. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui na nossa apresentação deixei as referências de todos os trabalhos que apareceram aqui na apresentação. E era isso, estou disponível aí para perguntas.